a tradução para a gente desse evento. Contamos também com recurso de acessibilidade, com tradução de conteúdo para Libras. Tá? Então, gostaria de dar uma boa tarde especial para os nossos tradutores, Thaís, Jadson e Fernando, muito obrigada por estarem aqui conosco. E como o papo é sobre teatro, como eu já falei, estamos convidando o Paulo Matos, curador e idealizador do movimento Segunda Black. Tenho um carinho muito grande pelo projeto. E o Matt Fenton, que é o diretor executivo do Contact Theatre em Manchester, que ele é um centro cultural maravilhoso, localizado em Manchester, na Inglaterra. E a gente vai conversar sobre essa questão do teatro e os desafios nesse momento. Sejam muito, muito bem-vindos. Queria, então, aproveitar e pedir que façam uma pequena introdução e boas-vindas aos nossos convidados. Paulo, começando por você. Boa tarde a todas e todos. Eu queria dizer inicialmente que é um prazer enorme estar aqui nessa conversa com todos os participantes. Eu queria agradecer imensamente ao British Council, ao Oi Futuro, por essa iniciativa. Dizer que eu sou, como a Cris disse, um dos idealizadores do projeto Segunda Black, e a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre o projeto adiante. Eu queria particularmente também saudar o Matt, do Contact Theatre, e é uma oportunidade muito interessante, porque uns 12 anos atrás eu tive a oportunidade de ir ao Contact Theatre participar da temporada de um grupo de teatro de São Paulo, que chama Grupo 19 de Teatro. O grupo teve, posteriormente à nossa ida, algumas ações conjuntas com o Contact, e eu acho bem interessante porque acho que a gente, apesar de sermos projetos muito distintos, né, eles têm uma instituição, encontro algumas semelhanças com as quais a gente pode dialogar. Queria dizer também para todo mundo que está aí, para não se esquecer de atuar com a gente bastante no chat, falar, se apresentar, fazer perguntas, fazer algumas colocações, porque eu acho que isso é muito importante e vai dinamizar bastante o diálogo. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada. Matt, por favor, boas-vindas ao público. Thank you, Cristina. Obrigado, Cristina. Obrigado, Paulo, por essas palavras tão gentis. Eu estou falando aqui de uma noite, início de noite bem chuvosa aqui em Manchester, e é uma surpresa enorme descobrir essa conexão com o Paulo quando ele veio a Manchester, e também o Rodolfo e a Lele dessa companhia de teatro. Eu tenho meu livro aqui do espetáculo Histeria, que foi apresentado aqui em Manchester, no nosso teatro. Eu fico muito feliz de conversar com você hoje, estou muito ansioso. Eu tenho muitas conexões com o Brasil e questões sobre representação que você vai discutir hoje também. Podem fazer qualquer pergunta, vocês da plateia, e muito obrigado por assistirem. Muito obrigada, Matt. Muito obrigada mesmo. Vamos, então, dar início, né, à nossa troca, ao Diálogos em Trânsito. Não esqueçam de apresentar suas colocações e perguntas no chat. Bom, então, desde que entramos em quarentena e distanciamento social, nós vimos uma mudança grande no fazer artístico. Eventos presenciais e plateias lotadas deixaram de fazer parte da nossa vivência para aprendermos como fazer teatro à distância. O setor artístico no Brasil, no Reino Unido, no mundo, foi capaz rapidamente de se adaptar, criar mecanismos para que a arte se tornasse a grande chave, além de oferecer experiências transformadoras em um momento tão desafiador como a gente enfrenta no momento. Ainda não sabemos quando será seguro nos reunirmos novamente. E, ao mesmo tempo, estamos aflitos para que peças, shows, performances sejam retomadas.
mas questões de saúde e segurança devem vir em primeiro lugar. É um desafio ser radical em momentos de cortes orçamentários e tantas incertezas. E, nesse sentido, formatos inovadores, os locais de realização, se dentro ou fora dos prédios e dos centros culturais, são riscos que devem ser avaliados, e se é por aí que a gente deve seguir. Experiências novas de conteúdo, incluindo histórias diferentes, contadas por pessoas diferentes, deveriam ser considerados. Eu recentemente li no The Stage, que é uma publicação especializada, uma publicação britânica especializada em cena, em teatro, dança, que eles dizem o seguinte: o setor cultural deve ser honesto e admitir que as únicas barreiras ao acesso são aquelas que escolhemos sejam mantidas, né? Um dos benefícios que o fechamento, devido à pandemia, trouxe é que existe apetite para consumir teatro através de plataformas múltiplas, combinando digital e presencial. O futuro já chegou, ele está aqui e agora, né? Então, obrigada para aqueles que estão usando o chat, obrigada por estarem se comunicando conosco. Vamos dar início ao segundo painel do Diálogos em Trânsito, e eu queria, então, agora dar a palavra ao Paulo Matos, que vai ter aí o tempo dele para fazer uma apresentação, inclusive iniciando com um vídeo, né, Paulo? Por favor. Você está no mudo, Paulo. Oi, um minuto. Foi, agora perfeito, perfeito. Voltei? Voltou, perfeito. Podemos te ouvir. Tá, ok. É com você. Ok. Então, eu queria pedir então a produção para passar 2 breves vídeos que eu acho que são bastante exemplares do que a gente faz na Segunda Black. Por favor. Não foi à toa que o ano começou em uma segunda-feira. Segunda-feira é dia de Exu, o mensageiro. Laroye. Somos muitos e muitas. Artistas pretos com muitas mensagens para passar. Cada um com seu conceito, sua forma de falar, interpretar. Corpos, vozes, silêncios. Em solo já fazemos, mas ainda é pouco. Precisamos de mais. Queremos mais. Tem muita coisa na garganta para ser gritada em forma de poesia. Tem muita coisa que o corpo quer falar. Queremos significar e ressignificar os rolês mal contados. E queremos fazer em coletivo. Porque o nosso sentimento é de tribo. Sabe? Wakanda. Fortalecer o movimento. Queremos juntar as manas, os manos, as monas, geral. Para fazermos juntos. Nós por nós, do nosso jeito. Como descendentes de reis e rainhas que somos. O ponto de partida será esse. 26 de fevereiro de 2018 será marcado como o dia. O nosso dia. O dia do nosso primeiro encontro. Nasce a nossa segunda Black. Eu estarei com os meus. Laroye Exu. Saudamos o orixá da comunicação, da paciência, da disciplina. Bará, Ibarabô, Legbá e Onã. Estamos organizados, aquilombados, porque resistência é o nosso sobrenome. Reverenciamos nosso povo, nossa raiz. Bantos, Alsáce, Niãs, Fulas, Canembus. Diversas nações africanas que correm nas nossas veias. É o que nos fortalece. Somos continuidade de reis e rainhas, guerreiros e guerreiras. Nossa homenagem é à atriz Léa Ferraz, porque somos gratos. Segunda Black. Eu estarei com os meus.
Oi, então é isso. Eu acho que esses vídeos são bastante representativos da nossa atividade. Acho que eu quis passá-los porque eles trazem uma série de questões, eu acho que são muito pertinentes à nossa ação. Então é muito uma coisa que é bem difícil a gente às vezes entender, né? Nos perguntam muito, mas o que é a Segunda Black, né? O que a gente faz? E também assim pensando como chegar nessas questões que a Cristina levanta sobre o momento atual e como a gente reage a ele, eu acho muito importante traçar um pouco a nossa trajetória e chegar nesse momento atual. Acho que vai ser uma forma bastante interessante de entender o nosso processo e eu vou tentar ser breve sobre essa questão da trajetória para não me expandir, talvez me perder em questões diversas. Mas eu acho que, primeiramente, eu queria dizer o que é a Segunda Black e como a gente chegou no nosso formato de ação. A Segunda Black é uma ação, é como a gente se define, né, e que se dá através de encontro. E aí, vendo o vídeo, né, uma coisa que é muito interessante a gente perceber que no movimento dos artistas negros, na sua forma de se apresentar e unir, a tradição é um fator muito marcante. E a tradição também, digamos assim, uma forma de honrar tecnologias nossas de ação, né? Assim, então, como vocês veem no vídeo, a gente sempre sauda os nossos ancestrais, a nossa tradição, através das questões de religiosidade, através de uma forma de se juntar, né, de que nós podemos chamar de aquilombamento. E nós, então, nós somos um grupo de artistas, intelectuais, produtores, pensadores, curadores, que, num determinado momento, aí no ano de 2017, entendeu que o processo digamos assim, de ações, né, do teatro negro no Rio de Janeiro era cada vez mais intenso. E que nós vivíamos, assim, digamos assim, na loucura da nossa cidade, de forma um pouco separada e não nos entendendo, talvez, como um movimento. Que era um movimento que estava acontecendo e a gente não estava se encontrando, né, de alguma forma, para formular esse movimento. Então, pensamos, né, que como nós, esses artistas que se conheciam de formas, artistas e pensadores, como eu disse, de lugares e formas diferentes, como a gente podia agir. Então, o formato que a gente pensou e encontrou foi esse, né, de apresentação de cenas que estão em processo, ou acabadas, ou leituras, performances curtas, né, de até meia hora no máximo, e que, através de uma intervenção, uma interlocução crítica, pudesse interagir com o público também. Então, assim, essa ideia, uma ideia que nos é muito cara, né, é a ideia do processo. E de como é importante para o público entender esse processo, né? E a gente está falando de presença, né? Presença de artistas negros na cena, a gente está falando de representatividade, a gente está falando de experimentação e a gente está falando de processos de produção, né? E aí isso daí a gente vai chegar também no momento atual, eu acho, porque isso tudo está incluído, né? Então, essa ideia de reverenciar a tradição, né, que vocês podem ver que nos nossos, aí no vídeo, que a gente sempre homenageia artistas que estão presentes, mas ou outros que não estão mais presentes, mas que são referências para essa manifestação artística preta na contemporaneidade, né? A ideia de experimentação, que eu acho muito pertinente, mas também uma experimentação que se
digamos, se refere à tradição, né? Que é um fator muito importante nas manifestações artísticas pretas, acredito que Paulo, eu na queria diáspora. só complementar rapidamente, além da representação preta, eu entendo que mais diversidade também é compartilhada por vocês. Quer dizer, não é só a questão racial e da arte preta, mas a questão de outras linguagens, outras vozes, queer, art, LGBTQ, isso intergeracional. Imagino que você também são eixos que vocês trabalham, não é mesmo? Sim, com certeza. Eu imagino assim, Beatriz, quando você fala de diversidade de uma forma geral, né, aí você vai incluir todos esses eixos de ação que você falou, mas a gente trabalha esses eixos dentro da arte preta, né? Quer dizer, por quê? Eu acho que a gente tem que pensar que a arte preta ela é muito diversa, né? E estou falando aqui especificamente das artes cênicas, né? Mas e são muitos aspectos do ponto de vista do conteúdo que são abordados nas cenas, são também aspectos estéticos bastante diversos, e na forma como a gente escolhe os trabalhos que se apresentam, né, quer dizer, a gente tenta abordar questões diversas do campo político, social, existencial, que são caros aos artistas pretos nas suas manifestações. Deixa eu tentar seguir um roteirinho aqui. Então, a gente... porque senão a gente se perde, né? Então, assim, foi assim a gente surgiu. A gente tem algumas referências que são muito importantes de acentuar, né, historicamente e contemporaneamente. As nossas referências são o teatro experimental do negro, dos anos 40, no Rio de Janeiro, que foi uma experiência absolutamente fascinante, que repercutiu muito na época e repercute até hoje, né? A gente é um movimento criado pelo Abdias do Nascimento, que trabalhava com ações de formação, né? Assim, a mesma forma como a gente fala de presença, representação, mas era muito importante ali o aspecto da formação. E aí você ia desde uma formação básica, até da própria alfabetização na época, né, até a formação artística, elaboração para formas de representação, as questões da tradição, tudo isso estava presente ali e nos inspira na nossa ação atual. A outra referência, temos vários, mas essa é bastante importante, é um movimento no qual a gente se inspira, é um movimento de Belo Horizonte, que é a Segunda Preta, né, que efetivamente é a nossa inspiração mais direta, né, que tem exatamente princípios muito semelhantes ao nosso. Que começou na verdade, um pouquinho antes, né? Começou... sim. Começou mais ou menos, eu diria, um ano antes, né? Assim, certo. E eu acho que muito de nós, da Segunda Black, tivemos a oportunidade de ter contato com a Segunda Preta, e uma das nossas questões era como a gente, nas nossas especificidades de cidade, poderia fazer algo semelhante, como aquilo era importante, né, dentro da nossa comunidade artística né, como a gente poderia interferir de alguma forma nas reflexões, né, sobre as ações artísticas pretas na cidade do Rio de Janeiro, inspirados muito na Segunda Preta. Vai até o nome, aí vocês veem que a gente fala, né, da tradição da segunda-feira do Exu, né, que trata das questões das encruzilhadas, das crises, momentos de transformação também, que eu acho que são inspirações da tradição que são muito importantes. Aí eu vou seguir, eu quis mostrar, vou adiantar um pouco, né, nesse roteiro aqui, né, eu quis mostrar os dois vídeos, porque são dois momentos em que a gente se encontra ali. É um momento inicial em que a gente chama as pessoas para participarem da Segunda Black, o espaço,
é muito importante naquele primeiro vídeo que a gente descortina o espaço onde vai se dar o evento. Aquele espaço é o Terreiro Contemporâneo, que é a sede de um grupo de dança do Rio de Janeiro, a companhia Rubens Barbot, uma companhia de dança preta, já histórica também, de décadas, e que mantém ali naquele espaço uma resistência, né, de ação de artistas negros, seja através de residências, espetáculos. É uma companhia muito longeva, assim, conheço muitíssimo, né? E estão aí na estrada tem muitos anos fazendo um trabalho único e dando visibilidade justamente a essa expressão da arte, da dança, no caso no corpo preto, né? É uma beleza, é uma beleza. Sim, sem dúvida, né? E uma acho que beleza. assim, acho que o espaço também serviu muito para a gente como referência, né? Com Como essa certeza. referência da tradição, e é um espaço muito acolhedor e onde o público acho que se sentia muito acolhido. É importante ressaltar também que esses nossos encontros, tanto lá como posteriormente no OLAB, ele, além da questão da cena e da intervenção crítica, ele compunha também esse pensamento do lugar de encontro. Então, a gente tinha alguns empreendedores ali que vendiam seus trabalhos, tínhamos representantes de editoras. Tipo um mercado, né? Um mercado, uma feira. Bem pequeno, mas bastante representativo, né? Arte, moda, Legal. livros, além da alimentação, né? Que é uma coisa muito importante, um lugar onde você pode ir. Tínhamos ali um pessoal que fazia comidas e servia, né? Vendia, claro, empreendedores, assim, que em determinado momento a gente, nos intervalos ou após, era uma forma também de agregar, né? De juntar, de aquilombar essas pessoas, né? Porque eu acho que uma das coisas muito importantes da nossa ação é providenciar essa troca, né? Com o público e com os artistas que estavam na cena, mas que também estavam presentes ali no espaço, né? A gente... E eu queria também depois aprofundar mais, talvez quando a gente começar a conversar, um pouco dessa questão do OLAB. Você citou o OLAB, que é um movimento tão atual, tão presente, tão contemporâneo, e o Rubens, que é uma trajetória a mais de uma outra geração. Como é que essa mistura tem se dado? Porque eu acho que nunca o jovem atuou tanto nessa frente do corpo ou da arte preta, né? E eu acho que isso é um bom tema para a gente depois abordar. E o Matos também vai trazer um pouco da presença do jovem, né? Então, mas eu não quero antecipar ainda nada, porque o Matos vai falar. Mas tá, eu deixa... você tá, podemos ir caminhando para um encerramento da sua fala, Paulo? Tá bom, eu acho que me alonguei um pouco, né? Não tem problema. Então, assim, é só uma coisa que eu quis mostrar, assim, apresentando os dois vídeos, né? Que é uma ligação, assim, a gente tem ali a apresentação, tem nesse segundo vídeo é uma chamada para uma mostra que nós fizemos no Sesc Copacabana, no final de 2018, aí já tendo passado pelo OLAB, e aí as cenas que vocês veem de público e de artistas são no OLAB, né? E o que eu acho que caracteriza ali, uma das coisas que eu quis mostrar é que já nesse segundo momento, no segundo vídeo, você vê articulações institucionais, né? Nós temos ali, estamos no Sesc, temos o apoio do Instituto Goethe, temos a demonstração dos grupos que estão participando desse evento, e eu acho que é bastante significativo de um processo de desenvolvimento, né, dessa nossa ação para a articulação. Eu só queria, então, fechar, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, para falar um pouco
do momento de pandemia, né? Como a gente está, como a gente chegou nesse Sim. momento. Então, nós para o ano de 2020, pulei de 2019, mas tudo bem, eu acho que essa é uma continuação. Nós tínhamos já previsto um festival, fizemos uma chamada pública no começo do ano, na verdade, final do ano passado, começo do ano, íamos fazer um festival presencial, né? Era a nossa ação inicial para o primeiro semestre. Uhum. E aí fomos pegos por uma pandemia, né? Aí em março, né? Todo um processo de rearticulação, o que a gente pensa, como fazer esse festival. Temos pensado conjuntamente junto com os nossos patrocinadores, mas a gente entendeu ainda em março que uma ação que era muito possível e imediata era fazer conversas. E essas conversas, como é que elas se deram? Elas eram conversas com os nossos participantes, né, da Segunda Black mais jovens, com os griots, né, com os artistas e agitadores culturais com mais de 60 anos, que estavam em situação mais vulnerável nesse momento, mas que tinham muita coisa a oferecer e a mostrar, né, para esse grupo mais jovem. E, mais uma vez, reverenciando a tradição, né, nós fizemos uma série de conversas, que eram conversas e pequenas performances também, em lives no Instagram, com esses artistas. Acho que foi uma primeira forma de ação que foi muito, muito profícua, e assim nos ajudou a pensar também esse segundo momento, que vai ser fazer esse festival agora no segundo semestre. Né? Tá bom? Maravilha, Paulo. Muito, eu acho que como você está colocando, são tentativas, são opções e na medida que vai se avançando, vai se percebendo, os caminhos são novos, né? Mas eu queria muito te agradecer, o que você está trazendo é crucial, é um debate da maior importância, né? Então, assim, muito obrigada por trazer à luz tudo que vocês estão fazendo, esse lindo trabalho inspirador do Segunda Black. E agora eu vou passar a palavra ao Matt, que nosso convidado, diretor do Contact Theatre em Manchester. E agora, Matt, o papo é com você, tá? E eu sei que você tem muito aí para trocar e contar para a gente sobre esse trabalho maravilhoso também que vocês estão desenvolvendo durante a pandemia, principalmente essa migração digital, vamos chamar assim. E over to you. Desculpe, eu devia estar falando. Agora a palavra é com você, não em inglês. Thank you, Paula. Obrigado. Acho que podemos falar. Paulo, quando conversarmos mais para frente, podemos falar sobre tradição, porque eu acho que você está fazendo uma nova tradição, porque você tem o poder da mudança. Então, a gente tem que falar de mudança, mas a gente tem que entender de que tradições a gente está falando aqui. Você está falando sobre tradições bem diferentes, eu gostaria de explorar isso, e esse poder de mudança. Eu acho que é uma questão incrível. E eu acho também a interseccionalidade entre essas identidades diferentes, queer, pessoas com deficiências, e as pessoas que se sentem à margem da vida, que estão se juntando para criar ações, para mudar essa situação, no Reino Unido e aqui no Brasil. Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a história da Contact. E nessa história, há algumas dicas importantes para o que é a Contact hoje em dia. Então, dos anos 60, a Contact já era um teatro bastante tradicional, bem próximo da universidade e com a tradição também. É por isso que seria aquela tradição morta e de homens, né, de Shakespeare, de drama clássico,
esse tipo de tradição. Mas, nos anos 90, o Contact fez algo bastante interessante no nosso contexto, foi bastante radical. Nós nos refocamos nas pessoas jovens e a gente se tornou o teatro de pessoas jovens em Manchester. E o que foi muito interessante sobre essa decisão que fizemos naquela época, nos anos 90, foi não somente tentar colocar em prática um programa que os jovens achassem que era empolgante, mas também pensar sobre os jovens como os tomadores de decisão. E isso, então, é uma experiência já de 20 anos. E o que acontece quando você chama os jovens para tomar decisões dentro de uma instituição cultural? Então, os jovens se tornaram os membros do conselho. Nós estamos trabalhando com eles são de adolescentes até pessoas de 30, 35 anos, então eles são parte da organização, são jovens de painéis independentes, e eles também fazem entrevistas para a equipe, eles fazem suas próprias perguntas, que são totalmente diferentes. E eles trabalham conosco no programa, eles fazem também a curadoria do local, eles falam sobre o tipo de trabalho que eles gostariam de ver apresentado, quais artistas que eles acham empolgantes e com que eles gostariam de lidar nas nossas produções. Então, a organização se tornou uma tomadora de decisões. E isso foi um salto no escuro. O resultado seria um público mais diverso, mais jovem, mais representativo de questões que a gente queria ver debatida. Isso provou ser verdadeiro. A gente conseguiu colocar esse público. Isso já tem acontecido nos últimos 30 anos. Eu não estou falando que isso é um marketing. Foi um salto no escuro, em que os jovens autenticamente se conectaram com o nosso teatro e são parte da decisão. E o Contact provou que isso é possível. Então, a gente apresenta o teatro, cabarés, músicas, todo tipo de artes no nosso edifício e também em outros locais de Manchester. E a gente tem uma série de programas de treinamento de jovens. A gente dá aos jovens uma oportunidade de desenvolver as suas habilidades, liderar projetos e levar esses projetos para a sua comunidade. E também tivemos um grande relacionamento com o Brasil. A gente foi muito inspirado por muitas companhias do Brasil. Ao longo dos anos, a gente tem o Afro Reggae, tem o grupo que o Histeria, que o Paulo era conectado também, e o coletivo Educação, que a gente tem questão de ocupação nas escolas, demonstrações em São Paulo. E temos um centro comunitário também, em Manchester. E a gente tem a agência Marcos Faustini, que é muito significativa, que é um programa de empreendedorismo que é desenvolvido nas favelas do Rio. Eles usam o processo de teatro criativo para pensar em empresas sociais e ações sociais que ninguém acreditava antes. A gente importou essa metodologia para o Reino Unido, a gente tem feito isso em Manchester nos últimos 7 anos e a gente está passando para outras cidades do Reino Unido. Seria a nossa importação brasileira que a gente está entregando no Reino Unido todo, também na Escócia e na Inglaterra. Então, durante o lockdown, nosso edifício foi fechado imediatamente, no final de março, e a gente passou para um programa online. E a gente migrou, então, imediatamente para o Zoom. E a gente está gastando muito tempo agora no Zoom, tentando entregar nossos programas para os jovens que escrevem, que desenvolvem shows. A gente também tem slams de poesia, temos poetas que estão fazendo esse tipo de slam no Zoom para uma audiência ao vivo e temos também performances ao vivo por streaming. E outra coisa que também pode ser muito interessante é tentar usar a arte e a criatividade para ajudar os jovens a processar e notar, entender e lidar com o lockdown.
Então, para muitos jovens com quem a gente trabalha, que vêm de baixa renda, de partes diversas de Manchester, de comunidades negras de Manchester, a gente faz contato com eles e eles foram os mais afetados por causa das desigualdades do Covid-19. Os pais deles perderam os trabalhos, eles mesmos perderam o trabalho e a gente tem também resultados muito ruins de saúde, porque eles estão mais em risco, eles têm mais chances de morrer da Covid-19 e eles já enfrentam muitas desigualdades com questões de saúde, de emprego, e isso tudo foi muito aumentado com o Covid-19. E a gente se tornou cada vez mais consciente dessa desigualdade de dados e tecnologia também. Então ficou muito claro para nós, quase imediatamente, que a gente precisa obter telefones, iPads, tablets, computadores para essas pessoas, para elas poderem fazer parte do programa, para eles participarem. Nossos projetos criativos, o primeiro foi o Wix Notice, que eram 7 artistas criando 7 comunicações. Então, foram 49 dias de atividades criativas, os jovens poderiam ver o entorno, a natureza, como eles estavam se sentindo. E agora estamos com um projeto chamado The Lost Summer, o verão perdido, que marca o fato que esse verão foi perdido para eles de alguma forma. Então, talvez eles quisessem viajar, entrar na universidade, ou algo assim, e isso nunca aconteceu. Ou talvez começassem no emprego que nunca aconteceu. Então, eles estão usando o teatro, a poesia, as músicas, o rap, para responder a essa ideia do verão perdido. É isso que está acontecendo neste momento. Meu ponto final é que o que aconteceu com essas sessões que a gente tem feito com jovens é que elas se tornaram cada vez menos arte, menos teatro e menos criatividade e mais sobre apoiá-los com as necessidades diárias. Eles precisam conversar uns com os outros, conversar conosco, precisam de estrutura. Quando a estrutura da escola já se foi, alguns deles estão em situações muito desafiadoras em casa. Então, eles estão vendo pelas mídias sociais tudo que está acontecendo com Black Lives Matter. Eles estão traumatizados com muitas coisas que estão acontecendo nas comunidades deles, as mortes de muitas pessoas e que não houve funeral para muitos. Então, não teve nem tempo para o luto dos pais, dos avós, todo mundo está sendo afetado e eles têm que aprender a lidar, todos temos que aprender a lidar com essa questão. O desejo deles de protestar e de participar do Black Lives Matter, de ir à rua. Então, mais e mais, a nossa conversa com jovens tem sido no entorno dessas questões de saúde mental, sobre protestos, como é que eles lidam com isso, com o luto. Então, parece para mim que a pandemia e o lockdown mudaram o nosso relacionamento com os jovens, como a gente se envolve com eles. E a gente tem que fazer perguntas de como a gente pode ser diferente no futuro. Estamos numa posição agora, então, que o Magister fez está diminuindo o lockdown, e agora a gente está tendo mais programas no nosso edifício. Na sexta, a gente viu um aumento nos casos de Covid-19 e a gente, então, entrou em lockdown de novo. Então, estamos experimentando muita incerteza nos nossos planejamentos, o que a gente pode fazer com jovens, como é que a gente vai voltar. E a gente está voltando para o Zoom essa semana. Tá bom. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigada, Matt, pela sua rica contribuição. Muito interessante te ouvir. Gostei muito sobre a questão do Lost Summer, que você comentou, o verão perdido. Só para lembrar aqui o público que o verão lá, ele é não só emblemático ou representa as férias, ou, né, assim, ir à praia, ou
sair, curtir, porque é um verão não tão longo, né? Porque o ano de escolas, de universidades e tudo, ele começa em setembro. Então, o verão lá, que é, né, julho, agosto, principalmente esses 2 meses que estamos nesse momento passando, é exatamente ele conclui um ano para começar o outro. É diferente do ano calendário do Brasil. Então, só para chamar um pouco de atenção, por que esse verão foi tão perdido? Eu estou ouvindo muito que as pessoas estão falando que o ano inteiro está perdido. Né? Então, 2020 é quase que a gente... né? Yeah, go ahead, por favor. Yes, pode falar. You're absolutely right, Christina. And the summer, the Você está symbolism... correta, Cristina. O verão, o simbolismo do verão no Reino Unido é esse momento de transição. Então, do primeiro ano da escola até o segundo ano da escola, ou, por exemplo, do último ano de escola ao primeiro ano de faculdade. Então, é quando os jovens viajam. É a primeira vez que eles viajam, geralmente, sem os seus pais, quando eles têm 16 ou 18 anos. Então, você viaja com os amigos, ao invés de viajar com a família. Então, é um momento muito importante de independência. Exato. Muitas pessoas saem de casa, vão morar com os amigos, vão morar na faculdade. E para muitos deles, esses planos foram perdidos. Não, com certeza. E é muito interessante colocar também a trajetória que você trouxe sobre a conexão com esses grupos como o Afro-Reg, ou mesmo a Ida, do Coletiva, esse grupo que ocupou as escolas de São Paulo, que foi agora mais recente, né, passando por Leeds e Manchester, com um espetáculo retumbante. E essa troca com a agência de juventude do Faustini, né, e quanto isso também reverberou e transcendeu os muros de Manchester. Queria só te dizer que todas essas iniciativas que são projetos que a gente chama de tecnologias sociais, quer dizer, elas também podem ser chamadas dessa forma, foram criadas em ambientes absolutamente sem recurso, acesso, tecnologia, nenhum suporte, absolutamente árido. Foi uma forma de se fazer ouvir, foi uma forma de se fazer existir, e esses programas, que muitos deles, como o Afro-Reg, têm mais de 20 anos, né, como você bem sabe, o quanto eles simbolizam o know-how do Brasil em lidar com crises ou usar a arte, a criatividade como ações de paz, né, ou de apoio, suporte a questões mentais, como você tanto trouxe, e o quanto esse momento agora e essa sua ligação e aproximação ou aprofundamento do seu relacionamento com os jovens, quanto isso é valoroso, né? Porque muito interessante usar o jovem ou pensar no jovem como decisor através da linguagem teatro, não só, mas o teatro como também um condutor dessa pacificador, vamos dizer assim, ou que nos ajuda a seguir e pensar, bom, vai passar, né? Vai passar, já já acaba, né? Yeah, it's also a radicalizer. Exato. É um radicalizador também, assim como pacificador, é um radicalizador, porque as pessoas se tornam politizadas através do engajamento umas com as outras e do engajamento com o teatro, e nós nos transformamos nas ferramentas que ajudam essas pessoas a colocarem em prática o desejo de mudança. Então, a gente é como se fosse um kit de ferramentas para protestos e ações e movimentos. Eu acredito que a razão pela qual nós fomos inspirados por muitos dos modelos brasileiros que você falou é que eles são muito poderosos para os jovens no Reino Unido que sentem que não têm poder, que são marginalizados, que não têm recursos, que não têm contatos. E a agência da juventude do Faustini revela para os jovens que eles têm sim essa rede de apoio, que eles têm recursos e que esse coletivo é muito poderoso quando as pessoas começam a perceber que eles têm uma agência no mundo. Eu acredito que aumenta muito o nosso poder de ajudar as
pessoas jovens, especialmente esses jovens que são ditos na escola que não são bons, que não são talentosos, que não estão fazendo coisas brilhantes na escola ou não se encaixam na escola, onde eles não conseguem se expressar nas escolas. É verdade. E considerando que o mundo está cada vez mais diverso, né? É muito importante que a gente entenda que essa diversidade ela faz parte, né, de uma realidade que talvez tenha sido esteja hoje em mais evidência, não só, né, no Reino Unido, mas no mundo, no Brasil, enfim. Mas agora eu queria um pouco passar. Eu não sei, Márcio, se você concluiu a sua fala, eu posso seguir agora para as perguntas. A gente tem. Eu estou muito feliz porque nós temos presente o Reino Unido, temos uma querida amiga do coração, Sabrina, que está aqui olhando, nos acompanhando, Sabrina Cândido, que está agora no Reino Unido, mas uma brasileira que aquece o nosso coração, tanto no futuro quanto do British Council. Então queria só anunciar. Temos gente de Curitiba, de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio, então uma alegria poder estar aqui. Agora a gente está indo para o bloco das perguntas, tá? E, por favor, concentrem as suas perguntas lá no chat e a gente vai tentar responder ao máximo que a gente conseguir. Mas antes, assim, de passar para as perguntas, eu queria usar uma pergunta que eu preparei, que eu quero levar ao Paulo e ao Matt, e cada um pode responder da forma que achar mais adequado. Dentro daquilo que eu falei sobre o que estava publicado no The Stage, né, nessa publicação, que o setor cultural deve ser honesto e admitir que as únicas barreiras ao acesso são aquelas que escolhermos sejam mantidas, né? Porque se a gente adotar as mesmas soluções que a gente conhece para dar acesso a mais vozes ou acesso de uma forma mais ampla, se a gente mantiver os mesmos modelos, talvez não dê certo, né? Então, são barreiras que a gente precisa discutir, né? E como que essas barreiras de acesso? Como expandir? Né? Eu queria ouvir um pouco em relação à Segunda Black e em relação ao Contact Theatre. Vamos começar com o Paulo, porque o Mata acabou de falar. Paulo, o que você acha? O que você tem a considerar dessa questão da barreira? Como quebrar isso? Cris, eu poderia também falar dialogar um pouco em torno das questões que o Matt colocou para mim e também associar essa ideia de tecnologias sociais que você falou, porque eu acho que são coisas bastante ligadas. E para falar um pouco dessa questão da tradição, né, a gente tem que pensar na estrutura das comunidades pretas ou diaspóricas, né, como ela se dá. O porquê dessa reverência à tradição, né? Quer dizer, as comunidades são polos de resistência, né? Se você pensar na história do Brasil, você tem uma população negra que é a maioria da população brasileira, mas que historicamente vem sendo oprimida, né? Seja porque a gente tem que pensar na nossa história de escravização, que foi o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e aí a gente está falando de um processo continuado, porque essa abolição não significou uma abolição total, real, uma forma de inserção na sociedade, né? E então, assim, esse juntar-se na comunidade, esse ouvir a tradição, né? Assim, é uma forma de resistência. E aí, se você pensar historicamente nos terreiros de candomblé, que trazem essa tradição e uma das expressões mais caras a esses locais é justamente reverenciar a tradição para poder seguir no futuro, né? Pensar um futuro, mas a partir da ideia da tradição religiosa, né? E com as tecnologias que essas comunidades criaram, né?
eu acho que isso é um fator muito importante, é um fator comunitário muito importante que se reflete fortemente no fazer artístico, né? Acho que a gente tem que pensar, se você observar, acho que uma das grandes dificuldades, né, de inserção da arte negra para além do preconceito, né, é um entendimento, talvez, dos processos e até a contemporaneidade de como ela se manifesta, né? Assim, e aí há uma desculpa geral de desentendimento ou de depreciação dessa arte, né? E a ação da resistência, a ação comunitária, o apego à tradição para o desenvolvimento dos trabalhos artísticos é de extrema importância, né? Eu A acho questão que da memória também, né, Paulo? A questão da memória, né? A questão de a realmente oralidade, né, Cris? A chamar a atenção. oralidade, assim, Exatamente. a tradição e assim, as manifestações, né, da cultura, né, ela parte muito da oralidade. Nesse sentido, a tradição é muito importante, porque as histórias que foram dispersas, né, de povos africanos que chegaram ao Brasil, ela é totalmente passada através dos mais velhos. E isso, quer dizer, mais recentemente, no século XX, essas histórias começam a ser pensadas, compiladas, expostas e discutidas, né? E a gente tem o dever, né, de manter essa tradição e de nos guiar-nos por ela. Mas Agora, você acha que isso que você está trazendo é uma forma de identificar essas barreiras e trabalhar essas barreiras, dar mais acesso um pouco dentro do contexto que eu provoquei? Não, eu quis falar um pouco sobre, para dialogar com essa história, eu acho que tem muita coisa aí, né, que a gente pode pensar, né? A questão do acesso, ela é muito ampla, né? Quer dizer, o acesso, por exemplo, para a população negra, às artes, por exemplo, né, é um acesso de muitas restrições, né? Seja pelos deslocamentos, seja por questões de formação, seja por outras diversas questões. Eu acho que esse aspecto do aquilombamento ele traz muitas possibilidades, né, e tecnologias de chegar, né, a comunidades que a gente tem que refletir sobre ela. Hoje, assim, a gente falar, o Max falou muito da questão do acesso à tecnologia, aos meios para que essa comunicação seja mais efetiva. Isso é absolutamente idêntico no Brasil, né? É muito interessante a gente ver, observar que tudo aquilo que ele fala, né, essa questão da morte, da doença, das dificuldades, dos enormes obstáculos que as populações negras passam no Brasil é semelhante. É claro que aqui eu acho que mais grave, né, por uma série de questões estruturais da nossa sociedade, de barreiras até de compreensão, né, do que a gente é e de como a gente ultrapassa essas nossas dificuldades e constrói como sociedade efetivamente antirracista, né, já que nós somos construídos num racismo estrutural, né, como a gente se reestrutura, né, para ser uma sociedade de verdade diversa, com oportunidades diversas e com uma relação social que seja mais progressista, né, mais igualitária, né? Então, e essas questões, assim, do acesso do ponto de vista da arte mais imediato, né? Eu acho que a gente guarda aí muitas semelhanças nas nossas tentativas de trabalho, que é disponibilizar, na medida do possível, elementos, né, ferramentas para que as pessoas acessem mais. Nós, como Segunda Black, não somos uma instituição, né? Somos um grupo, um coletivo bastante jovem, no sentido de jovem no sentido que temos pouco tempo de ação, não temos condições financeiras, né? A nossa ação ela é muito nesse sentido comunitário, no sentido de valorização das pessoas, na abertura para poder estar junto, né? Criar junto com
as nossas plateias, os artistas que colaboram com a gente, formas, né, de ação. Então, assim, nós somos muito como eu disse, nós somos uma ação. Um movimento não somos mesmo. uma instituição, né? Assim, acho Exatamente. que é interessante dialogar com o Matt nesse sentido, porque a instituição que ele representa pode trazer muitos instrumentos, né, para essa ação na sociedade inglesa, na sociedade de Manchester em particular, mas com a experiência em outras áreas. É interessante como eles puderam se inspirar, né, em ações no Brasil. Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estive no Contact, aí com um prédio aberto, era verão e tal, a quantidade de jovens assim, fazendo coisas tão diversas e também observar uma grande diversidade racial, né, e outras naquele grupo, né, já tem alguns anos, 12 anos, mas eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que essa coisa do encontro é um lugar onde a gente tem muitas semelhanças. As pessoas vão para lá, né? Mata, fala um pouquinho para a gente sobre as questões que eu coloquei das barreiras e, claro, pontuando um pouquinho o que o Paulo nos trouxe agora. Obrigada, Paulo. Por nada. Yeah, I really think that the issues Eu acho que as questões que o Paulo está levantando chegam muito na realidade britânica também durante o Covid. Eu não sei se é uma coincidência ou talvez seja alguma coisa que esteja realmente conectada em relação às pessoas se sentirem como se elas já estão cansadas das desigualdades. As desigualdades que os negros e as minorias enfrentam no Reino Unido e também a versão da história que está sendo apresentada na escola, na mídia, no público. Isso é definido pelo momento em que eles derrubaram uma estátua de um dono de escravos em Bristol. Isso aconteceu há algumas semanas, eu acho que marcou realmente esse movimento. A conversa que nós temos é com a periferia e eu acredito que agora isso está no centro do nosso trabalho. Todos estão repensando e descolonizando essa versão da história que está sendo ensinada nas universidades e nas escolas. Em relação às barreiras, elas eram inconscientes e cada vez estão se tornando mais conscientes. Antigamente nós escolhíamos ignorá-las, mas existem barreiras que são vieses inconscientes da nossa instituição. Claro que as nossas instituições lideradas por brancos, e o Contact Theatre não é diferente, é uma instituição liderada por pessoas brancas. É uma instituição branca, de fato, mas contém, é claro, vários tipos de desigualdade dentro dela. Essa consciência crescente permitiu que a gente prestasse atenção mais nessas desigualdades e foi incitada pelo lockdown, foi incitada pela pandemia e a quarentena. A gente não pode mais negar essa história, a gente não pode mais negar essas tradições e o papel da colonialização e do racismo dentro dessas histórias. A gente precisa seguir em frente de uma maneira diferente, ou melhor, e os jovens sentem isso, eles desejam que as coisas sejam diferentes. É claro que as pessoas que são mais velhas estão mais preocupadas em relação a não ter mais essa maneira usual de fazer negócios e de agir. Mas a desigualdade, ela cada vez mais vem à tona pela nossa própria economia. É verdade, Marta. É verdade. Olha, eu queria agora, se vocês me permitem, passar um pouquinho as perguntas do público, porque eles devem estar ansiosos
para ouvir um pouco vocês. Eu tenho uma pergunta mais ligada da Dora, uma atriz que há mais de 20 anos atua, tem uma paixão enorme pela linguagem do teatro, e ela pergunta se no Reino Unido, você até falou, Matt, de algumas soluções, mas ela queria entender um pouquinho mais assim, como é que vocês estão avançando na retomada das atividades, entendeu? Como é que isso está, né, acontecendo? Os encontros presenciais, eles estão gradativamente voltando a acontecer. Você citou, inclusive, que talvez já esteja aí um lockdown de novo, né, um fechamento de novo. Então, e a questão da presença tecnológica nisso tudo, ela aponta aí. Uma outra pergunta depois eu faço, mas eu queria muito te ouvir nessa primeira pergunta da Dora. Sim, eu acho que agora estamos prontos para reunir novamente os jovens. É claro que com todas as precauções do distanciamento social. Acho que a gente vai fazer isso talvez semana que vem. O setor da juventude, não do teatro, mas o da juventude, vai ser capaz de recomeçar suas atividades, pelo menos do lado de fora, de uma maneira mais ou menos rápida. Então, a gente está usando as partes externas. Nós temos o foyer, que é o espaço maior, que é bem amplo, que é para a gente começar a voltar com os nossos projetos. As pessoas vão voltar para o edifício para recomeçar semana que vem. Mas os shows e as performances para um público maior, acho que a gente só vai retomar no ano que vem. E a gente está numa posição em que muitos teatros não vão conseguir colocar as produções para um número muito limitado de pessoas com distanciamento social. Então, a gente está explorando um programa totalmente diferente para a primavera do ano que vem, que seria um promenade, um show em que a gente iria para as ruas, as pessoas poderiam caminhar e observar das portas das suas casas, dos seus quintais, e as pessoas poderiam ouvir também individualmente, talvez com um headphone ou algo assim, mas o show passaria pela rua. Então, são modelos diferentes que a gente está tentando implementar no nosso programa. Mas é uma versão um pouco diferente do nosso teatro, porque eu acho que a gente não vai ser capaz de usar o nosso teatro na primavera. A gente vai ter um programa diferente, que vai ser externo. E o espaço digital é o local em que a gente está cada vez mais confiante de a gente ter ações e ter usos interessantes, cada vez mais interessantes. Muito bom. A gente tem os nossos panos de fundo e a gente brinca com a tecnologia que está disponível para a gente. No início não foi ótimo, a gente teve muitos problemas. Na nossa primeiro slam de poesia tivemos muitos problemas técnicos, questões complicadas, mas a gente está trabalhando com um sistema muito bom. E aí a gente está conseguindo fazer o nosso slam de palavras faladas com esse programa. As pessoas no começo tinham problemas de acesso, as pessoas com deficiências não conseguiam participar no primeiro exemplo, mas agora, sim, a gente está conseguindo integrar todas as pessoas que não conseguiram participar no passado. Ai, que riqueza, Matt, porque eu fico pensando que, olha a oportunidade de, avançar em modelos novos, 2, aprimorar estruturalmente, não é? Alguns das ferramentas que a gente sempre imaginou usar, mas que não vem usando porque talvez nunca tenha precisado ou não tenha ficado tão óbvio, como, por exemplo, dar acesso àqueles que não ouvem, ou àqueles que não enxergam, ou àqueles que não falam, não é? Então, assim, a questão da deficiência nas artes e o quanto isso pode ser crucial num momento como esse. Então, bonito de ouvir. Paulo, eu sei que nesse sentido, soluções, antes de passar para a próxima pergunta, que o tema é diferente, mas eu queria te perguntar se dentro dessa equação de novas soluções, eu sei que você tem um projeto que também está sendo readaptado, né? Não sei se você quer trazer aqui um pouquinho dele, só para dar
um pouquinho, um flavor, né, como a gente diz em inglês, assim, um gostinho do que vem por aí nessa primeira atividade da Segunda Black durante, pós-pandemia? Obrigado, Cristina. Eu acho assim que a gente aqui no Brasil vive com muitas incertezas, como você bem sabe, né? Acho que, ao mesmo tempo, a gente tem observado uma série de experiências artísticas sendo realizadas online, né? De forma que é uma nova forma que eu diria que é virtual presencial, né? Coisas que acontecem via Zoom, ao mesmo no momento em que elas estão sendo feitas, elas sendo transmitidas. Algumas ações estão sendo feitas mostrando trabalhos que já tinham sido registrados, né, em vídeo e dialogando talvez com os artistas de forma presencial, virtual. O que eu acho, assim, o que a gente está querendo fazer é uma mistura dessas ações, né? A gente teve essa chamada, como eu te disse, selecionamos uma série de artistas do Rio de Janeiro e de alguns outros lugares do Brasil, né? Assim, a gente vai dialogar com eles sobre como adaptar esses trabalhos para trabalhos online. Eu acho que uma coisa que é muito interessante é uma questão de experimentação mesmo, né? Que a gente tem visto trabalhos assim de formatos às vezes muito iguais, às vezes que podem ser enfadonhos, mas o que eu acho que é interessante, que é um processo, né? A gente está aprendendo como faz isso, acho que tem experiências muito legais. Acho que o nosso momento agora é esse, assim, pensando numa possibilidade também, se a gente puder de alguma forma abrir ou usar a rua em algum momento, que eu acho que é uma coisa que a gente tem discutido muito na Segunda Black, que é como aproximar os artistas de rua ao nosso trabalho, né? E a rua é uma possibilidade, guardada as devidas precauções, né? Claro. De mostrar os trabalhos, né? Até porque muitos artistas negros fazem trabalho de rua, né? A gente, inclusive, na nossa terceira edição de 2019, homenageamos esses artistas porque eles estavam numa grande crise quando o governo proibiu, por exemplo, as ações artísticas no metrô, né? E isso foi uma coisa bastante crucial, porque muitos artistas viviam desse trabalho que faziam no metrô. Então isso são questões assim que são importantes, muito relevantes para a gente, que a gente quer fazer aflorar. Então, dentro dessas possibilidades no festival, assim, a gente vai fazer algumas ações de transmissão direta, mas muitos debates vão ser totalmente virtuais e também, se for possível, né, na época, fazer algum trabalho com artistas na rua. Mas vamos ver, porque, como eu disse, a gente está numa época muito incerta no Brasil. Com grandes incertezas. Mas, Paulo, é só para confirmar com você, essa edição ou esse modelo híbrido que você acabou de trazer, esse é o que você vai realizar no Oi Futuro ou com o Oi Futuro, né? Exatamente. É exatamente esse, né? Só para registrar, porque acho bacana que obrigada ao Oi Futuro por ser uma das instituições no Brasil que ainda consegue e segue persistente no apoio ao setor, né, da cultura. Muito bem, muito bem. A nossa próxima pergunta, ela vem da Tamires, que também é uma outra participante aqui do nosso encontro, e ela pergunta a Paulo e a Matt sobre um pouco aquilo que a gente já tinha conversado um pouquinho anteriormente, sobre a questão da sustentabilidade financeira, né? Um pouco dessas soluções e a situação nesse momento da pandemia e o que isso apontou. A gente tem dois cenários, né? Falando dos dois lados do Atlântico, o lado com uma lei Aldir Blanc tendo sido aprovada, o que começa a apontar um cadastramento dos artistas, instituições, e o dinheiro daqui a pouco começa a ser disseminado. Isso deve
trazer aí um tantinho de nada, mas uma ajuda, né? Não vamos dizer que não. Do lado de lá, no UK, né, Matt? A gente tem uma Emergency Fund, é um fundo de emergência que foi liberado, não tem muito tempo, talvez um mês e pouco, e agora uma discussão grande sobre quem deveria ter acesso ou como distribuir de uma forma mais justa a questão desse recurso, um montante bastante significativo, 1,57 milhões de pounds, se eu não estou errada, né, Mato? Um valor específico. Então, a gente tem dois cenários aí que os países, né, pelo menos indicam um aceno de apoio à classe artística, ao setor cultural, no Brasil de uma forma, no Reino Unido de outra. Então, passo a palavra ao Mato para falar um pouquinho dessa questão. Mato, por favor. Thank you. Yeah, the first thing. Obrigado. A primeira coisa para falar sobre a Contact é que nós somos bem financiados pelo Estado. Nós temos o Conselho Artístico, pela Prefeitura de Manchester, por outras autoridades. Então, Contact tem um âmago que não foi perdido durante a pandemia. Nossa receita comercial se foi, os eventos também, e os tickets, os ingressos, né, o preço que a gente recebe dos ingressos e com a venda de comida foi perdido. Então, na questão comercial, foi um impacto muito forte a pandemia. Porque muitas vezes a parte comercial é 99% da renda da pessoa, e isso significa um problema sério para aquela pessoa. Se você é principalmente financiada por essa parte comercial, é um problema. Mas se você é mais financiado pelo Estado, é menos problemático. Então, é o nosso caso, isso é menos problemático. Então, a gente continuou entregando com a nossa equipe, porque a gente consegue pagar nossa equipe com dinheiro do governo. Mas alguns teatros, às vezes, 95% da equipe foi afetada porque não tem o dinheiro da parte comercial. E não é o nosso caso, porque é um privilégio esse financiamento que a gente recebe do Estado. E porque a gente vai agir pelas instituições e eles querem proteger as joias da rainha. Eu não sei o que eles querem dizer com isso, mas eu acho que são as grandes marcas, por exemplo, as que estão conectadas com Shakespeare, o Teatro Nacional, etc. Então, vai reforçar a desigualdade que já está no sistema dessa forma. Então, os artistas que são independentes, freelancers, não vão ter um prédio não vão ter reservas financeiras, não vão ter apoio, não vão ter conexões com os grandes doadores do mundo da arte, o mundo corporativo. Então, há muita preocupação, porque ainda não sabemos ainda se essa preocupação é fundada ou não. Se a gente está reforçando o sistema antigo em vez da gente trazer um novo sistema com novos projetos, novas vozes da nova geração. Mas esse fundo ainda não foi distribuído ainda, as pessoas ainda estão pedindo dinheiro, mas chegou tarde. Para algumas organizações foi tarde demais e elas já não conseguem mais atuar. Claro, não, eu super entendo, porque é a mesma coisa em relação aqui à nossa lei Aldir Blanc. Paulo, fala um pouquinho sobre isso para a gente fechar aqui e seguir para o final, mas eu quero te ouvir. Cris, como eu te falei, como todos nós sabemos, a gente está aqui cercado de incertezas, né? Acho que a lei ela vai começar a ser implementada agora e ela trata parcialmente de auxílio emergencial para artistas. Eu acho que vamos ver aí como é que isso vai ser aplicado, porque eu acho que são as secretarias estaduais e municipais que vão distribuir esse auxílio emergencial, e fora isso a ideia de alguns editais, né,
é uma quantidade de recursos que é bastante limitada, mas que pode fazer algum tipo de diferença. Acho que é muito diferente o que acontece na Inglaterra, né, que tem estruturas mais sólidas, eu acho, para essas questões da cultura. Mas o que eu tenho visto também, Cris, é uma série de ações de algumas instituições, e assim, é sempre pouco em relação à necessidade geral, que têm lançado editais, feito programas para ações online. Assim, acho que até a própria Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, acho que, e não me engano mesmo, é que ela fez um edital, aí já para valores pequenos, mas que podem ser bastante significativos para os artistas, para eles apresentarem trabalhos diversos, né, experimentações aí com as características específicas dos editais. Eu acho que essas articulações aqui vão ser muito importantes, né? As articulações com instituições públicas e privadas. Acho que as instituições públicas para acesso são cada vez mais difíceis, né? Por conta das políticas no Brasil que a gente tem visto, que são políticas muito mais opressivas para a cultura. Mas esse diálogo com as instituições privadas, eu acho que é fundamental. E uma das ações que a gente vai fazer no nosso projeto aí com o Oi Futuro, eu nem queria revelar que era o Oi Futuro, você falou, mas tudo bem. Uma questão. Olha, o Roberto está assistindo, hein? Não, é por questões mais institucionais, assim, né? De não ter uma permissão para liberar ainda. Tudo bem, a gente ganhou e tal, mas sabe, essas coisas burocráticas. Claro. Né? Mas tudo bem. Então não avança. Não, mas eu só queria falar que uma das coisas que a gente quer conversar é justamente sobre isso, né? Formas de aportes financeiros, formas de fomento à arte negra, pública e privada. É uma das questões que a gente quer abordar aí, talvez numa mesa, chamar algumas pessoas, mas vamos ver. Quando a gente tiver condições de divulgar mais especificamente isso, a gente vai divulgar. Muito bom. Bom, a gente está se encaminhando para o encerramento. Assim, muito obrigada por aqueles que nos acompanharam e nos acompanham até aqui. Marta e Paulo, muito obrigada. Eu queria só finalizar com uma pergunta assim, e que eu queria entender, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que realmente deveria ou precisa mudar quando as atividades, os teatros reabrirem, as atividades educacionais, enfim, quando de fato presencialmente puder abrir, porque, né, a gente ainda está nessa muita incerteza, mas o que realmente precisa mudar? Que modelo é esse que a gente está falando? Que aprendizado tem sido essa trajetória desse processo que a gente está vivendo? Qual a mudança real para vocês? Paulo, se você quiser começar e depois eu passo para o Matt. Bom, você quer que o Matt comece? Você que sabe. Não, eu posso começar, não é? Assim, acho que isso é uma interrogação mesmo, né? Assim, o que pode mudar? Acho que a gente tem que pensar a chave, né? Assim, o que é? Acho que a gente não vai ter essa resposta agora, né? Mas acho que a gente tem algumas questões que a gente pode, alguns aprendizados, né? E que eu acho que são bem importantes, assim. Uma coisa muito importante é essa questão da comunicação entre os artistas e com o público, né? Assim, acho que as diversas ações que têm sido feitas online, elas têm tido acesso de muitas pessoas em muitos lugares do mundo. Existem ações feitas online com artistas em diversos lugares, porque assim, já em diversos lugares, mas às vezes na mesma cidade, numa outra cidade, num outro país, agregando linguagens, agregando conhecimentos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? E como a gente pode pensar e não perder isso e ter ações híbridas, né?
do que a gente faz presencialmente do que aquilo que a gente pode fazer online. Eu acho que uma das coisas que tem sido muito interessante são os diálogos como esse, mas especificamente o diálogo entre artistas, né? Que muitas vezes fazem coisas em lugares muito diferentes, com possibilidades muito diferentes. Uma coisa que é muito interessante no Brasil é que regiões que têm muito pouca possibilidade de acesso ao teatro, por exemplo, presencial, com poucas atividades, têm tido a oportunidade de ver várias ações, né? Pelo país afora, pelo mundo afora. Então, assim, também pensar nessa questão da linguagem, né? Porque o que é o teatro online, né? O que são as artes cênicas online? Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? A gente vê experiências muito interessantes que são inovadoras e que não são vídeo, não são cinema, são alguma coisa que está começando a acontecer. Agora, o que precisa chegou, mudar, né? O futuro Hã? chegou. O que precisa mudar? Acho que a gente precisa mudar sempre assim, esses entendimentos sobre o que nós somos, né? E como agimos e como percebemos o outro, né? Assim, acho que aqui no Brasil a gente está vivendo uma grande crise de empatia, né? Uma grande crise institucional, política, social, assim. Eu acho que está difícil, né? Assim, está difícil porque são muitas barreiras e muitos embates. A gente não está entendendo direito o que está acontecendo com a população, com os anseios e pensando na nossa conexão aí com a juventude está muito perdida, seja porque as questões de educação, que são muito desiguais no Brasil, estão se tornando cada vez mais desiguais. Então, assim, na verdade, o que a gente tem que ver é observar essas desigualdades que estão sendo afloradas cada vez mais, né? Politicamente, com ações e aí artisticamente também entender como a gente pode lutar contra essas desigualdades e a partir daí ir fazendo o nosso futuro, né? Porque a gente não está só pensando, né? A gente está fazendo agora uma possibilidade de futuro. Se a gente não agir, a gente vai morrer, né? E a gente não vai morrer. Paulo. Muito Tá obrigada. Eu queria agradecer ao Matt. Bonita fala. Queria agradecer ao Matt, a vocês todos, ao Oi Futuro. Imagina. Eu acho que é muito importante a gente conversar, abrir a cabeça. Eu queria dizer para o Matt que eu não quero perder o contato dele, não, nem do conta. A gente tem muitas coisas a dialogar, né? E estamos aí. Eu vou, na medida do possível, divulgar as experiências que a gente vai fazer aqui e que todos possam acessar. Tá? Sigam lá no Instagram, @asegundablack, o nosso site é segundablack.com.br. Muito bom. Vamos lá, vamos embora. Obrigada. Matt, e para você, Matt, o que tem que mudar? I had two things that came to mind. The first was Tem duas coisas que eu gostaria de falar. A primeira seria a mudança estrutural. Seria uma mudança profunda nos sistemas de cultura. E há uma oportunidade da gente levar essa mudança adiante. Eu acho que a Contact é um bom exemplo. Se você fizer uma mudança estrutural no nível de governo, tudo se segue a partir daí. O programa muda, o público muda, as pessoas se sentem diferentes nos edifícios, mais bem-vindas, mas o contato ainda é liderado por mim, a Contact ainda é liderada por mim. Não é que todos os jovens tomaram conta do edifício, ainda não é um local comunitário, é um meio termo entre uma instituição histórica e hierárquica e um coletivo mais interessante. Então, estamos nesse meio caminho. Eu estou interessado em avançar nisso. Esse é um momento bastante empolgante e tem muito potencial para fazermos isso, nesse nível estrutural. E outro seria o relacionamento entre os artistas e a comunidade, porque no Reino Unido, frequentemente, as instituições se tornaram tão poderosas, tão ricas, e os artistas e as comunidades são menos comparados.
Então, a gente tem que mudar esse relacionamento. A instituição tem um relacionamento com o artista e a instituição tem um relacionamento com a comunidade. E, na verdade, no novo cenário, a instituição deveria ser menor, menos poderosa e menos rica. E o artista tem que ser mais bem financiado e as comunidades têm que ter mais empoderamento e ter mais financiamento. Então, a gente tem que facilitar isso e sair do caminho. Eu acho que esse é um possível benefício para as instituições menores, menos poderosas, desde que haja recursos e que seja canalizado de maneira diferente. Então, os conselhos de artistas têm que mudar, o financiamento tem que mudar, a maneira como é distribuído, os tipos de projetos têm que mudar, a organização comercial pelo financiamento, porque no passado a gente financiava aquelas projetos famosos, enormes, muito brilhosos, e deixava de lado os outros artistas. Então, a gente tem que mudar essa maneira de trabalhar e o financiamento de instituições privadas e públicas. Eu super concordo com você, Matt. Eu acho que, antes de mais nada, as pessoas é que fazem a diferença. Por trás de grandes centros culturais, instituições, grupos, companhias, estão as pessoas, né? Existe sempre essa tendência, né, em qualquer governo, de empoderar ou fazer escolhas mais institucionais do que individuais, apesar de sabermos que fundos são divididos entre indivíduos e organizações. Mesmo assim, eu ainda acho que, né, o próprio British Council passa por um grande desafio, que é exatamente trabalhar muito através das parcerias para chegar na base da pirâmide, no artista, no indivíduo. Isso é uma das grandes questões que eu carrego há muitos anos comigo, como mudar essa estrutura. Então, eu estou totalmente alinhada com... Acho que a gente já avançou e já existem muitos programas hoje que a gente faz, que isso já aponta, já toca. Temos um programa lindo com o eFuturo chamado ASA, que é exatamente um projeto de capacitação das mulheres na área técnica musical da engenharia, e ela é especificamente ligada ao indivíduo, àquela artista, àquela técnica, mas não é suficiente, né? Então, eu super concordo com você. E, queridos, eu queria muito que a gente continuasse aqui numa próxima hora, mas, assim, está na hora da gente encerrar. Eu queria muito agradecer, Paulo, Mato, pela linda contribuição, pelo debate rico que a gente pôde ter e a importância do tema, né? Esse foi o segundo encontro do Diálogos em Trânsito. O primeiro foi música, hoje é o teatro. E no dia 12, semana que vem, quarta-feira que vem, também às 15h, vamos ter um maravilhoso sobre museus, né? Também com a presença britânica e brasileira. Acho que vocês vão gostar, e todos que puderem, a gente vai passar a distribuir e divulgar. Venham, participem, e eu espero, como o Paulo bem falou, que essa conexão, né, só venha a frutificar. O Contact tem uma trajetória enorme já com o Brasil. Vamos fazer isso transcender e frutificar ainda mais. E, Paulo, você também tem o seu acesso lá ao outro lado do Atlântico, mas estamos aqui para facilitar cada vez mais. Queria muito agradecer a todos os participantes, a vocês, palestrantes, e ao eFuturo, pela parceria riquíssima que a gente vem construindo e o apoio na realização de mais esse Diálogos em Trânsito. Portanto, eu deixo aqui uma boa tarde a todos e agradecendo enormemente. Até breve. Tchau.